A vida é comunicação. Ouvir e falar é diferente. O fonoaudiólogo Caio César Calderon dá dicas importantes no TV Acia sobre esse tema. A fonoaudiologia não é somente a ciência que estuda a fala. É muito mais abrangente. Nós vamos conversar agora no TV Acia com o fonoaudiólogo Caio César Calderon. Muito prazer em recebê-lo aqui no TV Acia. Muito prazer, Gerson. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece pela oportunidade de estar divulgando a nossa profissão. Muito obrigado. Me diz uma coisa, vamos primeiro colocar para os nossos telespectadores a definição de fonoaudiologia. Certo. Fonoaudiologia é uma área da saúde, né, Gerson? Que abrange, que trata da comunicação do ser humano, né? Sim. Tanto a parte da voz, da audição, da fala, da escrita, né, da linguagem escrita, da linguagem falada mesmo. É uma área bem abrangente, dos músculos da face, do ato de engolir, né, da deglutição, e abrange várias idades, né, desde a criança, o recém-nascido, até o idoso, melhor idade aí. Com quantos anos que a criança deve começar a falar, então? Entre as pesquisas, né, no Brasil hoje, a criança deve começar a falar por volta de 1 ano e meio, tá? Ela já deve iniciar algumas palavras por volta de 1 ano e meio, tá? Só que a gente sempre tem o padrão de relevância, que a gente relevância para 6 meses mais ou 6 meses menos, né? Então ela pode começar, tem algumas crianças que começam a falar com 1 ano e tem umas crianças que a partir de 2 anos que começam a iniciar a fala aí. Esse assunto é muito interessante e eu quero perguntar para você então. E como é que é detectado o problema na fala? Principalmente de uma criança, porque eu presumo que os pais também tenham dificuldade, né? Certo. A detecção do problema na fala, né, de começar a falar, pode ser detectada de várias maneiras, tá? A criança pode demorar aí, né, de passar até 2 anos e meio, 3 anos e meio, sem falar. Isso já é uma preocupação que o pai tem que estar investigando o porquê que isso está acontecendo, porque daí o fonoaudiólogo vai avaliar se há algum problema motor, da língua mesmo, de não conseguir se movimentar adequadamente, se há algum problema de linguagem, né? Se ela vai conseguir falar, não está conseguindo falar por algum problema de linguagem, né? Que tem algum atraso ou alguma outra dificuldade que está atrapalhando ela no dia a dia. E chupar bico, a chupeta, né? Isso. Prejudica realmente? Pode prejudicar sim. A chupeta usada constantemente, assim como o dedo também, ela pode provocar mudanças na estrutura da boca, né? Como a mordida aberta, vai afastando mais os dentes, e isso interfere na hora de falar porque a criança perde o ponto articulatório que a gente chama, né? Onde a língua tem que encostar para poder produzir determinados sons, então isso dificulta ainda mais com que a criança consiga falar. Quer dizer, e a fonoaudiologia tem um trabalho específico para isso, porque você lembrou bem, tem criança que tem mania de chupar o dedo, né? Isso. O dedo ainda é um pouco pior, porque a chupeta ainda é um pouco mais macia, né? E o dedo não vai... Como ele é mais duro, né? Que o bico da chupeta, é um pouco pior ainda, que vai modificar ainda mais, né? Aí a fonoaudiologia trabalha especificamente esse lado, juntamente com alguns outros profissionais, como o dentista, por exemplo. Mas aí depois que é feito o tratamento na estrutura, que a gente entra com o tratamento na fala para poder voltar ou iniciar o ato de falar, né, desses pontos articulatórios. Certo. A gente sabe que falar é diferente de ouvir. Isso. E tem pessoas que escutam, mas não entendem o que a pessoa está dizendo. Isso aí é um problema de audição? Geralmente esse é o principal queixa das pessoas que têm um déficit na audição, né? Que tem um problema na audição, que não consegue escutar. A principal porque a principal perda auditiva no Brasil, 80% delas é causada nessa parte do ouvido, né? Que a gente escuta, mas não entende, né? Que é a maior queixa do brasileiro, né? A pessoa pensa que não é surda, né? Isso, ela chega a pensar que não é surda porque ela está escutando, né? Então, essa perda auditiva, ela danifica certas partes do ouvido interno, tá?
a pessoa escuta, só que ela não consegue entender realmente o que está sendo dito, né? Ela tem essa maior dificuldade. Aí, no caso, a necessidade de um trabalho de reabilitação auditiva e até a colocação do aparelho? Isso, aí é o trabalho após o exame, né, o diagnóstico e a consulta com o médico otorrinolaringologista, né, que é o especialista de ouvido, garganta e nariz. Depois de uma consulta com ele, os exames específicos e diagnosticado realmente que o paciente tem essa perda auditiva, há então a reabilitação e, dependendo do caso, dependendo do exame, a colocação do aparelho auditivo, que é o principal meio de reabilitação da surdez. E como é que é a adaptação desse aparelho auditivo? A pessoa acostuma facilmente com ele? Todo o processo de adaptação, tanto do aparelho auditivo, como de um óculos, de uma dentadura, existe uma certa paciência por parte do paciente, né? Um certo tempo para se acostumar. Isso. Porque isso não são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Quando a gente detecta um problema na vista, ou a dentadura, né? A necessidade da dentadura, é igual com o aparelho auditivo, né? Só que como a perda auditiva, ela priva alguns sons, a uma parte sensorial nossa, né? Sim. Ela demora um pouquinho mais para se acostumar, mas o paciente acaba, assim, se adaptando, demora em torno de 1 mês, 2 meses, varia de acordo com cada paciente, mas ele acaba se adaptando, sim, com o aparelho auditivo. O nosso bate-papo com o Caio César Calderon, fonoaudiólogo, continua após o bloco de comerciais. Não saia daí. No Supermercado MG você encontra grande variedade de produtos e promoções todos os dias. Uma ampla variedade em frutas, verduras e legumes fresquinhos. Açougue completo com toda linha de produtos inspecionados. Na padaria você encontra o que há de mais saboroso. Supermercado MG, muito mais economia e qualidade para você. Atendimento diferenciado, aberto diariamente até a meia-noite. Avenida Minas Gerais 2545. Por trás de um grande negócio existe sempre um profissional de contabilidade. Um profissional qualificado, atualizado. O Sindicato dos Contabilistas de Araguari oferece cursos de atualização profissional. Contabilidade é assunto sério. E a melhor forma de obter os melhores resultados é com uma assessoria de qualidade. Procure um escritório que seja associado e tenha certeza de bons negócios com a garantia do Sindicato dos Contabilistas de Araguari, acreditando e contabilizando o crescimento da cidade. Algumas pessoas são privilegiadas por possuírem um outro tipo de lar. Um lugar seguro e aconchegante, detentor de braços invisíveis que amparam os primeiros passos até a adolescência. Assim é a nossa escola. Assim é o nosso lar. Sempre inovando, o Colégio Dom Bosco completa seus 18 anos com uma grande ampliação na estrutura física, material didático totalmente reformulado, além de um programa online de acompanhamento acadêmico. Tudo isso para proporcionar o melhor aos nossos alunos. E falando em preparação, alcançamos 75% de aprovação com a nossa primeira turma de terceiro médio. Colégio Dom Bosco, seu filho no caminho certo.